Já pensou em aprender medicina sem nunca tocar em um livro? Seja bem-vindo ao canal Qual a Doença, onde analisamos episódios de séries médicas que nos fazem refletir sobre diagnósticos e possibilidades clínicas. Hoje vamos nos aprofundar no instigante episódio 8 da primeira temporada de Dr. House, intitulado Veneno. Na escola, tudo parecia tranquilo até que, durante uma prova aparentemente rotineira, um dos alunos começou a se sentir mal. A cena é marcada por olhares preocupados de professores e colegas. O garoto, com semblante abatido, pede permissão para ir ao banheiro. Porém, antes mesmo de alcançar a porta, ele desfalece de forma súbita e dramática. Esse momento inicial já dá o tom de urgência que domina o episódio. Imediatamente, vemos como a equipe hospitalar tenta estabilizá-lo, mas encontra dificuldades. O paciente simplesmente não responde à administração de atropina, um dos procedimentos padrão em situações de emergência para lidar com determinados problemas cardíacos e respiratórios. Tal resistência intriga a todos, inclusive Dr. House, que começa a supor que o paciente possa estar sob efeito de alguma droga. Afinal, House sempre está atento a possibilidades não convencionais, especialmente quando algo não se encaixa no padrão esperado. Enquanto a equipe discute possíveis diagnósticos, uma hipótese curiosa surge na conversa: intoxicação por toner de copiadora. Embora isso pareça estranho à primeira vista, a medicina diagnóstica ensina que praticamente qualquer substância pode se tornar um agente tóxico em certas circunstâncias. O toner é um produto comum e legalizado, mas pode ser deturpado para fins ilícitos, e muitos exames toxicológicos tradicionais não costumam investigar essa possibilidade. A tensão aumenta vertiginosamente quando o paciente começa a convulsionar. Convulsões são sempre alarmantes, pois indicam um agravamento do estado clínico e exigem intervenção rápida. Em uma reviravolta surpreendente, durante a inspeção na casa do garoto, a equipe médica encontra um molho de tomate com a tampa estufada, indicando possível contaminação. Essa descoberta coloca toda a investigação em um patamar ainda mais complexo. Será que há algo errado com os alimentos consumidos pelo garoto? Ou será essa apenas mais uma falsa pista em meio a tantas possibilidades? Um molho aparentemente contaminado levanta inúmeras perguntas, ampliando o enigma. Diante de tantas incógnitas, o episódio constrói um clima de suspense que prende a atenção de quem assiste. No ambiente do hospital, a equipe segue incansável, e Dr. House é o epicentro dessa busca incessante. Ele se recusa a ignorar qualquer detalhe que possa elucidar o caso. Enquanto isso, o estado do garoto se agrava, sobretudo quando se descobre que ele está com bradicardia, ou seja, um ritmo cardíaco anormalmente lento. Sintomas aparentemente desconexos vão surgindo, reforçando a complexidade da situação. House e sua equipe, formados por profissionais como Dr. Foreman, Dr. Chase e Dra. Cameron, começam então a vasculhar todas as possibilidades. Para eles, cada objeto, cada conversa e cada local é um potencial indício. Em meio à exaustiva investigação, surge a pista de que na casa do garoto existe disulfóton, um poderoso pesticida. De repente, tudo parece fazer sentido. Estaria o pesticida provocando essa reação grave? Contudo, nada em Dr. House é simples, e as aparências quase sempre enganam. A mãe do garoto, inicialmente muito resistente às abordagens de House, impede que o tratamento mais agressivo seja iniciado. Ela teme efeitos colaterais e não compreende a urgência do caso. Nesse ponto, Dr. House precisa usar sua característica franqueza, que beira a falta de tato, mas que, ao mesmo tempo, consegue quebrar barreiras de comunicação. Esse momento do episódio destaca a importância de se construir confiança entre médico, paciente e família. Por mais que House tenha uma personalidade ácida e irônica, sua competência e seu comprometimento são inegáveis. Ele precisa convencer a mãe de que as intervenções são cruciais para salvar a vida do filho. Quando parece que o caso está a ponto de ser resolvido, uma notícia inesperada chega ao hospital. Um novo paciente, com os mesmos sintomas, é admitido. Nesse instante, o clima de estranheza se intensifica. Se há dois pacientes com sintomas praticamente idênticos, e se eles não moram na mesma área, o que explicaria essa coincidência tão macabra? Dr. House, desconfiado de que possam existir fatores ambientais, decide inspecionar o transporte escolar que ambos utilizavam, mas não encontra qualquer indício de contaminação. A frustração de House e sua equipe transparece. Eles sabem que, em algum lugar, há uma chave para solucionar o caso, mas ainda não sabem onde procurá-la. À medida que os dois pacientes continuam a piorar, apresentando convulsões simultâneas e agravamento da bradicardia, a urgência por respostas aumenta exponencialmente. Em uma pesquisa mais meticulosa, eles descobrem que um detergente idêntico é usado nas casas dos dois jovens. Algo tão cotidiano quanto um detergente doméstico poderia ser o vilão por trás desses sintomas graves? A princípio, pode parecer improvável, mas, como o próprio House faz questão de lembrar, na medicina diagnóstica não se descarta nada antes de ter certeza absoluta. Novamente, a investigação se aprofunda, e a equipe passa a questionar cada aspecto da vida dos pacientes. Surge a revelação de que suas roupas do segundo garoto eram novas e não foram lavadas antes do uso. Esse detalhe, aparentemente banal, passa a ser visto sob uma nova ótica,
Poderia haver algum resíduo tóxico impregnado no tecido, advindo do processo de fabricação, embalagem ou mesmo do detergente que entrará em contato com a peça em algum momento. A ideia gera ceticismo inicial, mas Dr. House insiste em testar tudo o que pode, ciente de que a verdade pode estar em detalhes ínfimos. As roupas dos pacientes, então, são submetidas a uma análise rigorosa. O resultado é surpreendente e elucidativo. As peças contêm Fosdrin, um pesticida de uso relativamente comum, mas extremamente tóxico. O diagnóstico, finalmente, ganha contornos mais claros. Trata-se de intoxicação por Fosdrin, algo que se encaixa perfeitamente nos sintomas exibidos pelos dois jovens. Esse instante de descoberta é, para o espectador, um momento de catarse. Afinal, quem poderia imaginar que calças novas e produtos domésticos pudessem se tornar armas químicas tão perigosas? A equipe, com essa constatação, inicia imediatamente o tratamento adequado, que inclui o uso de atropina e pralidoxima, fármacos essenciais para reverter os efeitos neuromusculares e cardiorrespiratórios da intoxicação. No desfecho empolgante, Dr. House declara a verdade por trás do caso. A intoxicação por Fosdrin foi a responsável pelos graves sintomas, como bradicardia, convulsões e até a falta de resposta à atropina inicial. Com isso, a família do garoto principal e a do segundo paciente ficam aliviadas, já que, finalmente, o tratamento efetivo pode ser aplicado de forma correta e direcionada. Vamos aprender, então, sobre o Fosdrin. Esse inseticida pertence à classe dos orfosforados, substâncias que bloqueiam a enzima colinesterase, responsável pela regulação do neurotransmissor acetilcolina. Quando a colinesterase é inibida, a acetilcolina se acumula nos receptores, causando sintomas muscarínicos, como salivação excessiva, lacrimejamento, vômitos, bradicardia, sudorese e diarreia, e nicotínico, fraqueza muscular, fasciculações e até paralisia respiratória. Trata-se de um quadro clínico potencialmente letal se não for identificado e tratado rapidamente, pois a falha no controle da acetilcolina sobrecarrega o sistema nervoso e pode levar o organismo a um colapso. A importância do diagnóstico clínico é reforçada, embora exames específicos, como a dosagem de colinesterase eritrocitária, auxiliem a confirmar o quadro de intoxicação. Muitas vezes a rapidez do médico em identificar os sinais clínicos faz toda a diferença. Nesse episódio, vemos claramente como a equipe precisou trabalhar sob pressão, testando hipóteses e descartando possibilidades a cada minuto. A narrativa reforça que, no ambiente de emergência, a experiência aliada à criatividade diagnóstica pode salvar vidas. Se House não tivesse considerado elementos fora do comum, talvez o desfecho fosse trágico. A intoxicação por Fosdrin não se resume a sintomas agudos. Em alguns casos, pode haver complicações tardias, como fraqueza muscular persistente e neuropatia axonal, que surgem dias ou semanas depois. Embora o episódio não mostre esse desenrolar, a conclusão de que o tratamento foi administrado a tempo sugere que as sequelas mais graves podem ter sido evitadas. A pralidoxima, administrada após a atropina, desempenhou papel fundamental ao ajudar a reverter os efeitos neuromusculares, restaurando a função da colinesterase. Essa abordagem reforça a ideia de que um protocolo bem estabelecido e uma equipe treinada podem fazer toda a diferença em casos de intoxicação severa. Outra lição relevante do episódio é a questão da prevenção. Muitos produtos químicos domésticos são tratados como inofensivos, mas podem ser perigosos quando utilizados de modo incorreto ou sem a devida cautela. Esse ponto ganha peso quando lembramos que detergentes contaminados, pesticidas caseiros ou mesmo roupas novas imprudentemente não lavadas podem resultar em quadros graves de intoxicação. A série, nesse sentido, cumpre também um papel educativo, alertando para os cuidados necessários no manuseio de substâncias tóxicas. Seja por negligência, desconhecimento ou pura displicência, pessoas acabam se expondo a riscos sem imaginar o potencial prejudicial de certos itens aparentemente banais. É particularmente marcante a forma como o episódio ilustra a contaminação pelas calças que o paciente usava. O resíduo de Fosdrin, em contato direto com a pele, permitiu a absorção dermal da substância, causando a inibição da colinesterase e precipitando sintomas como convulsões e bradicardia. Embora pareçam detalhes simples, afinal, muitas pessoas usam roupas recém-compradas sem lavar. A série enfatiza como uma prática considerada comum pode levar a danos sérios. A pele, sendo a interface do corpo com o ambiente, pode absorver toxinas de maneira eficiente, especialmente em áreas que suam ou ficam em atrito constante, como as pernas. Essa absorção dermal é um dos grandes riscos de exposições silenciosas. Diferentemente da ingestão ou da inalação, que costumam provocar sintomas de alerta mais rápidos, a absorção pela pele pode ser mais sutil, acumulando efeitos sem que a pessoa perceba imediatamente o que está acontecendo. Esse episódio deixa clara uma mensagem. Nem sempre a toxina está onde esperamos encontrá-la. Às vezes, está disfarçada em objetos de uso diário, esperando apenas um descuido para causar estragos. Assim, ao mesmo tempo em que entretém o público com cenas de ação hospitalar e diálogos afiados, a série cumpre um papel educativo, alertando sobre riscos reais que podem passar despercebidos. Veneno nos faz repensar hábitos simples, como a forma de armazenar produtos, a necessidade de ler rótulos e a importância de lavar roupas novas. No fim, a história demonstra que prevenção e informação continuam sendo as melhores aliadas para evitar tragédias de origem química. Fique, agora, com o trailer do próximo episódio e daqui a 4 dias nos vemos no próximo episódio. Que é um bom médico, mas tem que admitir que eu também sou.